Veio até Barcelos para lhe revelar todos os segredos do Rally Spirit Altice. Venha connosco conhecer tudo sobre este rally, que é bem mais do que um rally. Pedro, tudo bem? Ricardo, tudo bem? Obrigado por nos receberes aqui em Barcelos. Obrigado. Toda a gente quer saber como é que vai ser o Rally Spirit em 2021. Vamos para a estrada? Vamos para a estrada. Vamos lá. Pedro, eu disse que o Rally Spirit Altice é um fenómeno de popularidade, quer entre participantes, quer entre adeptos, mas pouca gente sabe que a origem do Rally Spirit é um jantar com o campeão do mundo, Miki Biasion. Podes contar essa história? Sim, é verdade. O percurso do Rally Spirit tem corrido bem. São 5 anos, o 6º ano está aí a chegar, que felizmente tem corrido bem. De facto, isso é uma história engraçada, porque a minha ideia de criação do Rally Spirit começa a surgir ali em 2008 e 2009. Nunca a tinha partilhado com ninguém, ou só a nível mais pessoal. E a determinada altura, quando o Miki Biasion vem ao Motor Show do Porto, no qual eu já estava envolvido desde 2003, em conversa com ele, num jantar com ele, partilhei com ele esta minha ideia, sabendo da ligação que ele sempre teve ao Rally Legend de San Marino. Partilhei com ele esta ideia, que andava com ideia já desde 2008, 2009, de um projeto deste tipo, com algumas ideias muito particulares e algumas ideias próprias, e surpreendentemente o Miki foi uma das pessoas que mais me incentivou a avançar. E então, durante esse fim de semana, ao longo do fim de semana que esteve cá no Motor Show, não parou, esteve constantemente a convencer-me que eu, na segunda-feira, quando terminasse o Motor Show, tinha que ir com ele de viagem para San Marino, onde iria ocorrer o Legend de San Marino no fim de semana a seguir. E eu fiquei, de facto, disse, eu não posso, é a próxima semana, tenho que desmontar o Motor Show. E ele não descansou enquanto não me convenceu, e no último jantar de domingo que tivemos, de facto tudo ficou tratado para que eu no fim de semana seguinte estivesse em San Marino, acompanhado pelo Miki Biasion. Tive de facto uma recepção muito boa e todas as portas abertas para perceber como é que funcionava uma prova deste género, e logo a prova de referência a nível mundial. Ao nível da organização, me acolheram muito bem e me permitiram perceber e vir para Portugal com a certeza de que iria criar uma prova deste género cá em Portugal. Nem sequer era uma ideia, era uma certeza já na tua cabeça depois daquilo que tu curiosamente, visto. eu vim de San Marino, eu fui para San Marino e vim sozinho, fui única e exclusivamente, encontrei-me com o Miki lá, e vim no avião a vir para cá. Ficou decidido o nome, foi quando tive a ideia do nome Rally Spirit. Eu cheguei a Portugal com duas certezas: iria acontecer o mais rapidamente possível, e o nome iria ser Rally Spirit. Portanto, eu digo muitas vezes, o Miki foi o meu padrinho neste processo, e aí a razão poderei explicar também de ter sido o primeiro piloto internacional a participar no Rally Spirit, no segundo, quando houve possibilidade de contratar. E com um carro emblemático, não é? Como seria de esperar. Sim, tinha que ser com 037. Exato. Era o carro que me diz muito desde miúdo, e diz, a grande maioria dos adeptos é a referência, uma das referências. No fundo, esse é verdadeiramente o espírito do Rally Spirit e do Rally Legend e de outras provas do género, não é? Portanto, é colocar o público aficionado em contacto com carros e pilotos que lhes dizem muito, não é? Que despertam emoções fortes, não é? Sim, sem dúvida esse é o principal objetivo, e eu tinha uma certeza que o Rally Spirit tinha que mexer, com exemplo de outras provas Legend a nível mundial, tinha essencialmente que mexer com as emoções. Portanto, nós estamos habituados a ver este tipo de carros em museus, houve quem já tivesse a oportunidade de ver estes carros a correr nos anos 80, pessoas mais novas que a referência já não são os Grupo B, que já são os WRC, os Grupo A dos anos 90, mas o nosso objetivo era precisamente poder fazer reviver essas emoções
e permitir que os carros que geralmente são vistos em museus, em coleções, etc., estivessem ao alcance de todos. E quando foi possível criar o Rally, portanto isto de 2011, desde esta visita a Samarino até 2015, ainda foram uns anos. Exato. Até ser possível colocar o Rally Spirit na estrada, e quando aconteceu, de facto eu tinha como principal objetivo que fosse possível que o público, que as pessoas que estavam desejosas por ter contacto e que tinham esses rallies internacionais como referência, que pudessem em Portugal ter contacto com esse tipo de carros e estar próximos desse tipo de carros, como era nos anos 80, como era nos anos 90, e que esse reviver de emoções fosse possível em Portugal, próximo do nosso território, que era o que queríamos que acontecesse. Olha, e de facto tornou-se uma prova muito querida entre participantes, que todos os anos parece que estão cada vez mais interessados, e há maior número de interessados em participar no Rally, e também obviamente entre adeptos. Este interesse que o Rally Spirit hoje em dia espoleta cria-te alguns problemas para deixares algumas pessoas de fora que pensam que têm carros que se enquadram no espírito, mas afinal não são bem o espírito daquilo que tu queres para o Rally Spirit? Essa tem sido ao longo destes anos uma das principais dificuldades na gestão desta prova. Os carros que participam neste tipo de provas são carros que têm que mexer com as emoções, são carros que têm que ser carros de museu, e por vezes temos pedidos de participação que não está em causa naturalmente a pessoa que o vai conduzir, não está em causa a qualidade do carro, porque por vezes nós podemos ter um carro com muita qualidade, até quase poderemos dizer melhor preparado que alguns carros que são aceitos no Rally Spirit, mas que na nossa opinião e segundo os nossos critérios não se enquadram única e exclusivamente porque não pertenceram à história dos rallies, à história portanto, são carros que dizemos assim, são espetaculares, mas são espetaculares numa prova de drift, ou são espetaculares num rally de regional, ou são o Rally Spirit tem uma particularidade que, independentemente da qualidade do carro e do que estamos a falar, tem a particularidade de ter carros míticos e que fizeram história na história dos rallies. E esse é o único fator que eu acho que temos tentado levar a direito e de uma forma mais ou menos coerente, porque já cometemos os nossos erros, evidentemente, mas entendemos que esse será o único caminho para conquistar e para nos colocarmos ao nível das provas internacionais e para conquistar, como temos conquistados, os proprietários dos grupos B, os proprietários dos WRC, que são aquilo que os adeptos mais nos pedem neste tipo de rallies. Portanto, quando damos uma nega, já tive que dar negas, ou a nossa comissão já teve que dar negas a amigos pessoais. Portanto, não se trata de... E as pessoas muitas vezes pessoalizam isto, dizem, porque sou eu, porque não tem a ver com o tipo de preparação do carro, não tem a ver com a pessoa em questão, tem única e exclusivamente a ver com o carro ser um carro que se enquadra neste tipo de provas ou não. Pedro, e apesar dessas decisões dolorosas que muitas vezes certamente tens que tomar, mas o que é certo é que tu estabeleceste um determinado padrão para tornar este evento uma referência em Portugal e não só. Sim, em 2015, como já tive a oportunidade de dizer, o nosso foco, ou seja, era criar um rally, não era mais um legend, nós queríamos criar um rally com uma identidade própria e que tivesse colocado a nível internacional como uma prova de referência. Temos subido de degrau a degrau, fomos conquistando o nosso espaço neste tipo de provas. Acho que fizemos um percurso que está feito e que temos conquistado bastantes adeptos. É com grande orgulho que eu pessoalmente o digo e que em nome de toda a equipa acho que podemos assumir que penso que montamos a estratégia certa. Hoje estamos integrados no calendário Slowly Sideways Europe, a par do Eiffel Rally Festival, por exemplo, que é uma referência a nível mundial. O nosso grande objetivo, um dos nossos primeiros grandes objetivos está cumprido. Temos consciência que ainda temos muito espaço a dar e que temos que continuar a evoluir o Rally Spirit para estar ao mesmo nível de um Eiffel Rally Festival. Contudo, já estamos no mesmo calendário. Temos bastante orgulho nisso, naturalmente. Foi trabalhoso, foi arriscado,
assumia em termos pessoais muitos riscos e exigiu um grande esforço por parte de toda a equipa, mas esse foi o caminho e é com grande satisfação que vemos hoje em dia os Grupo B virem a Portugal pela nossa mão. A entrada da Altice este ano, depois de 5 anos muito bem sucedidos com um parceiro que acreditou por nós desde a primeira hora, a Altronix, foi uma relação fantástica e que terminou este ano, mas a entrada da Altice é também mais um voto de confiança que recebemos para continuar a evoluir o Rally Spirit e a fazer cada vez melhor. É a nossa obrigação perante o compromisso que temos com todos os patrocinadores. Olha, se não fossem estas circunstâncias que todos vivemos em 2020 e agora também em 2021, tinhas tido provavelmente o melhor Rally Spirit até agora em 2020, atendendo ao interesse e aos inscritos que tu já tinhas para a edição do ano passado. Essa edição não foi possível, vamos transferir, esperemos nós, todo esse entusiasmo para a edição de 2021 numa nova data, portanto junho, um mês se calhar um bocadinho mais simpático para toda a gente, incluindo para ti. Quais são as principais novidades da prova em 2021? Em termos de programa e de percurso, precisamente por esta instabilidade que há, nós não vamos ser muito ousados, vamos tentar, temos que ser um bocadinho racionais na forma de organizar este Rally Spirit Altice 2021. Portanto, vamos aproveitar muito do trabalho que já está feito de 2020, é a forma mais assertiva e a forma que nos dá mais garantias de sucesso e de fazer um trabalho bem executado. Portanto, em termos de estrutura, as principais novidades é a alteração da base que estava no Porto e em Vila Nova de Gaia. O Rally passa a estar centralizado em Barcelos, portanto a partida e a chegada do Rally serão em Barcelos. Na sexta-feira o Rally direciona-se em direção a Vila Nova de Gaia para acontecer pelas tradicionais classificativas da zona de Santo Tirso. Essa etapa termina no Porto e parte no sábado também do Porto, tal como em 2019, e depois a etapa de sábado vem em direção a Barcelos com as classificativas que aqui estamos a percorrer, terminando com o Búculo de Barcelos, que se revelou um sucesso em 2019. Muito bem, Pedro, eu também te convido a ti para nos mostrares a nós no terreno efetivamente alguns pontos por onde o Rally Spirit Altice 2021 vai passar. Vamos lá? Vamos lá. Força! Estamos na zona espetáculo de Laundos, que é uma das zonas mais emblemáticas da edição de 2019. Podes-me falar um bocadinho das características destes troços aqui da região de Barcelos? Sim, estes troços têm de facto características muito específicas. Esta zona, no ano passado, há 2 anos, caracterizou-se por muita chuva, estava muito difícil, com características muito difíceis. Foi o primeiro troço da edição do ano passado, o primeiro troço a sério, e foi de facto uma chuva intensa. Esta zona, até aqui onde estamos, nesta zona espetáculo, é em paralelo, portanto o que dificulta um pouco mais as tarefas dos pilotos, e com chuva bastante mais. Acredito que este ano, sendo em junho, será uma zona fantástica, muito bonita. Depois fazemos um outro troço já bastante conhecido em Barcelos, já desde o tempo do Rally de Barcelos, ao que nós chamamos Barcelos, um troço muito técnico, muito característico. Em Barcelos as classificativas caracterizam-se com algumas casas, contamos com a preciosa ajuda dos motogalos de Barcelos, para no terreno nos ajudarem e é muito, o Rally aqui em Barcelos é muito vivido, essa passagem é muito vivida, com casas típicas, casas de campo, é muito giro e a estrada é muito técnica. Depois temos o Monte da Franqueira, que este ano também é feito como shakedown, um troço também mais pequeno, mais curto, que se caracteriza uma grande subida e uma grande descida, em que o Alto da Franqueira é um ponto de encontro, uma zona já característica, e por fim uma classificativa nova que vamos fazer, também com uma estrada relativamente rápida, técnica, entre muros, e que também será seguramente do agrado dos pilotos e dos espectadores. Estamos a chegar ao Alto da Franqueira e eu sei que aqui em 2019 tu tiveste que gerir uma situação muito complicada.
Sim, aliás, em 2019, toda a manhã de sábado foi muito difícil de gerir, estava uma intempérie brutal, foi muito difícil porque tudo o que montávamos rapidamente era desmontado com a chuva que se fazia sentir, com o vento. Portanto, a equipa montava grades, montava publicidade, montavam-se as classificativas e tudo ia pelo ar. Portanto, eu cheguei a temer o pior, e isto aliado a uma situação muito caricata que cerca de 2 semanas da prova fomos informados pela Câmara Municipal que estava previsto aqui para esta capela do Alto da Franqueira um casamento. E então a Câmara estava incomodada com a situação, como é que íamos resolver, porque não queria deixar ficar mal o casamento, também não queria ficar mal com o compromisso, e nós, enquanto organização, assumimos o compromisso de resolver, falamos com a noiva, e o casamento era exatamente ao mesmo horário. Portanto, o que aconteceu foi que os convidados entraram já imediatamente antes dos carros zero, em hora combinada. A noiva, como não podia deixar de ser, atrasou-se no casamento. Portanto, mesmo com essa intempérie, os únicos 5 minutos que houve de atraso numa organização exemplar do Clube Automóvel de Santo Tirso, sob a direção do Carlos Guimarães, foram os 5 minutos que a noiva se atrasou. Exato. Como já vem sendo habitual nestas circunstâncias. Ao noivo proporcionamos uma subida num carro de corridas, portanto chegou à igreja, enquanto eles casavam o rally teve a decorrer e ainda tiveram a oportunidade de assistir à passagem dos Grupo B. Portanto, foi um momento difícil de gerir, já num momento muito complicado com a intempérie que se fez sentir, mas tudo aconteceu, graças a Deus, com sucesso. Muito bem, peripécias e emoções fortes dentro e fora da estrada, Rally Spirit Altice 2021 para acompanhar em junho. Muito obrigado, Pedro, por nos receber. Obrigado, foi um prazer.